ela vai além e o leva a questionar a sua própria atitude. Quando nós tentamos impor a nossa opinião, só alimenta a disputa entre as partes. A fala dela surtiu tanto efeito que Joabe recuou na mesma hora. Quem tem sabedoria já é automaticamente revestido de autoridade. Nos nossos dias, quantas brigas poderiam ter sido freadas sem perdas de vidas somente com atitudes sábias de mulheres? A maioria, ao invés de agir assim como ela, infla mais o conflito. Isso, ela foi falar diretamente com quem estava ameaçando a vida deles. Uma mulher sábia não perde tempo, ela tem senso de justiça. E a palavra branda de Abigail quebrou os ossos de Davi. Imagine se nós mulheres agíssemos assim com frequência. Como o mundo seria diferente? Seba e Nabal foram dois homens que insultaram o rei Davi, mas eles são coadjuvantes nessa história. Os protagonistas são duas mulheres. O exército de Joabe veio e cercou Seba em Abel-Bet-Maaca. Eles construíram contra a cidade uma rampa que chegou até a muralha externa. Quando o exército de Joabe estava para derrubar a muralha, uma mulher sábia gritou da cidade: "Ouçam, ouçam, digam a Joabe que venha aqui para que eu fale com ele." Ela não apareceu para defender Seba, ela apareceu para defender a cidade inteira. 3 características dela me saltam aos olhos. Primeiro, precisão no tempo. Ela chegou exatamente na hora. Se ela se atrasasse um pouquinho, a muralha teria sido derrubada. Segundo, coragem. Ela interrompeu o que eles iam fazer. Terceiro, sabedoria. Mas essa a gente vai tentar entender ao longo do vídeo. O exército de Joabe era muito mais poderoso do povo da cidade e só não derrubou a muralha porque ela gritou, não com insultos ou provocações, mas chamando para dialogar. Quando ele se aproximou, a mulher perguntou: "Tu és Joabe?" Ele respondeu: "Sim." Ela disse: "Ouve o que a tua serva tem para dizer." "Estou ouvindo", disse ele. E ela prosseguiu: "Antigamente se dizia, peça conselho na cidade de Abel, e isso resolvia a questão." Ela nem conhecia Joabe pessoalmente, só sabia que era um homem de nome Joabe que estava comandando o exército contra eles. Ela inicia pedindo a atenção dele e se colocando numa posição de humildade. "Ouve o que a tua serva tem para dizer-te." Nesse momento, ela já desarmou o coração de Joabe. Tanto isso é verdade que ele disse: "Estou ouvindo." Ou seja, a atenção dele já estava voltada para ela. E ela o apaziguou mais ainda, dizendo que um bom conselho resolve as coisas e que a cidade de Abel, que era a cidade dela, era conhecida por bons conselhos. Ela vai além e o leva a questionar a sua própria atitude. "Nós somos pacíficos e fiéis em Israel. Tu procuras destruir uma cidade que é mãe em Israel. Por que queres arruinar a herança do Senhor?" Em uma discussão, seja ela agressiva ou pacífica, quando nós tentamos impor a nossa opinião, só alimenta a disputa entre as partes. Mas, quando lança-se uma pergunta, o cérebro da pessoa que estava numa posição de ataque, preparando para rebater, se sente na obrigação de se desarmar. Não tem motivo mais para atacar. Podemos falar a mesma coisa e ter resultados completamente diferentes, dependendo da forma que falamos. Se falamos de forma positiva ou se falamos de forma questionadora, levando a pessoa a pensar no que ela mesma está fazendo ou falando. Experimente isso numa discussão ou mesmo num debate de ideias. Você vai ver que o questionamento eleva a conversa para um nível muito mais elevado. Ela ainda fez mais. Lembrou a ele da importância da cidade dela e o sensibilizou lembrando de Deus. Quantos de nós entramos em uma discussão e lembramos do Senhor? Às vezes só falar dele já apazigua os ânimos. A fala dela surtiu tanto efeito que Joabe recuou na mesma hora. Respondeu Joabe: "Longe de mim uma coisa dessas, longe de mim arruinar e destruir esta cidade. Não é esse o problema. Mas um homem chamado Seba, filho de Bicri, dos montes de Efraim, rebelou-se contra o rei Davi. Entregue-me esse homem e iremos embora." A mulher disse a Joabe: "A cabeça dele te será jogada do alto da muralha." Aqui entra a questão que naquele tempo era olho por olho, dente por dente. E esse tipo de morte acabava acontecendo. A fala dela foi tão precisa que ele não contra-argumentou. E não só concordou com ela, como colocou numa posição de humildade, dizendo que não tinha a intenção de arruinar a vida deles. Ela o fez pensar
e o fez dizer claramente o que ele queria resolver. Ele não parou na frente da muralha da cidade e disse para trazerem Seba para fora porque ele tinha uma questão para resolver com Seba. Não, ele chegou lá já com a intenção de derrubar a muralha. Depois que ele explicou, ela deu a solução. Ela tomou a decisão de que entregaria Seba. Depois, ela foi consultar o povo da cidade. Então a mulher foi falar com todo o povo, dando o seu sábio conselho, e eles cortaram a cabeça de Seba, filho de Bicri, e a jogaram para Joabe. Ele tocou trombeta e os seus homens se dispersaram, abandonaram o cerco da cidade e cada um voltou para sua casa. Joabe voltou ao rei em Jerusalém. Ela estava tão certa de que era a melhor decisão que primeiro ela falou a Joabe o que a cidade iria fazer e depois ela foi consultar o povo. Quem tem sabedoria já é automaticamente revestido de autoridade, independente de quem seja, independente da força física que a pessoa não tenha, como era o caso dela. Nos nossos dias, quantas brigas poderiam ter sido freadas sem perdas de vidas somente com atitudes sábias de mulheres? A maioria, ao invés de agir assim como ela, infla mais o conflito. Usa o argumento de que estão defendendo seus maridos, seus amigos, seus parentes, a pessoa que estiver envolvida no conflito, quando na verdade os estão colocando ainda mais em perigo. Defender alguém em uma briga usando de sabedoria é sempre a melhor decisão. A história dessa mulher sábia, que a Bíblia não diz o nome, não é um exemplo isolado. Temos uma outra não menos importante. Seu nome era Nabal e o nome de sua mulher era Abigail, mulher inteligente e bonita. Mas seu marido, descendente de Caleb, era rude e mau. Abigail era casada com um homem de temperamento forte e provavelmente ela já vinha exercendo o papel de pacificadora na sua casa, pois quando Nabal, com seu gênio difícil, colocou em risco todos os homens da casa, um servo foi pedir ajuda a Abigail. Um dos servos disse a Abigail, mulher de Nabal: do deserto, Davi enviou mensageiros para saudar o nosso Senhor, mas ele os insultou. No entanto, aqueles homens foram muito bons para conosco. Não nos maltrataram e durante todo o tempo que estivemos com eles nos campos, nada perdemos. Dia e noite eles eram como um muro ao nosso redor durante todo o tempo que estivemos com eles cuidando de nossas ovelhas. Agora leve isso em consideração e veja o que a senhora pode fazer, pois a destruição paira sobre o nosso Senhor e sobre toda a sua família. Ele é um homem tão mau que ninguém consegue conversar com ele. Ela passava confiança para quem estava à sua volta. É isso que uma mulher sábia transparece para as pessoas próximas: confiança. Veja a sabedoria de Abigail. O servo frisou que ninguém conseguia conversar com Nabal. Como era um caso grave que colocava a vida de muitas pessoas em risco, ela foi falar diretamente com quem estava ameaçando a vida deles. Imediatamente, Abigail pegou 200 pães, 2 vasilhas de couro cheias de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de grãos torrados, 100 bolos de uvas passas e 200 bolos de figos prensados, e os carregou em jumentos. E disse a seus servos: vocês vão na frente, eu seguirei. Ela, porém, nada disse a Nabal, seu marido. Assim como a mulher da cidade de Abel, ela não perdeu tempo, agiu imediatamente. Uma mulher sábia não perde tempo, ela tem senso de urgência. Ela não foi falar com o rei Davi de mãos vazias. Ela foi levando muitos mantimentos, até porque era isso que o rei Davi queria quando foi insultado por Nabal. Assim como a mulher da cidade de Abel deu o que Joabe queria, que era Seba, Abigail deu o que Davi queria, alimento. Nos dois casos, vemos que ceder é uma atitude de sabedoria. Abigail, usando ainda mais de sabedoria, ficou calada, não falou nada para Nabal, até porque ela sabia que ela não tinha tempo de tentá-lo convencer. Enquanto ela ia montada no jumento, encoberta pela montanha, Davi e seus soldados estavam descendo em sua direção e ela os encontrou. Davi tinha dito: de nada adiantou proteger os bens daquele homem no deserto para que nada se perdesse. Ele me pagou o bem com o mal. Que Deus castigue a Davi e o faça com muita severidade, caso até amanhã eu deixe vir um só do sexo masculino de todos os que pertencem a Nabal. Nesse texto vemos o quanto Davi estava irado, assim como Joabe também estava. Ambos estavam determinados a exterminar várias pessoas por causa de um só homem. Mas, por mais irado que uma pessoa esteja, ela não consegue resistir a uma palavra de mansidão. Com muita paciência pode-se convencer a autoridade e a língua branda quebra até os ossos. E a palavra branda de Abigail quebrou os ossos de Davi.
Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e prostrou-se perante Davi, rosto em terra. Ela caiu a seus pés e disse: Meu senhor, a culpa é toda minha. Por favor, deixa a tua serva lhe falar. Ouve o que ela tem a dizer. Ela não perdeu em nenhum momento o senso de urgência e iniciou, assim como a mulher da cidade de Abel, em posição de humildade. E mais, ela tomou para si a culpa que era de Nabal e pediu licença para falar. Meu senhor, não dês atenção àquele homem mau, Nabal. Ele é insensato, conforme o seu nome significa, e a insensatez o acompanha. Contudo, eu, tua serva, não vi os rapazes que meu senhor enviou. Agora, meu senhor, juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que foi o Senhor que o impediu de derramar sangue e de vingar-se com tuas próprias mãos. Que teus inimigos e todos os que pretendem fazer-te mal sejam castigados como Nabal. E que este presente que tua serva trouxe ao meu senhor seja dado aos homens que o seguem. Mais uma vez o Senhor é colocado no meio do conflito. Ou seja, se Davi já estava se rendendo, passou a se render mais ainda. Assim como a outra mulher, ela estava na frente de Davi com a intenção de salvar muitas. Depois de preparar o coração dele, aí ela argumentou: Esqueça, eu te suplico, as ofensas da tua serva, pois o Senhor certamente fará um reino duradouro para ti, que travas os combates do Senhor. E em toda a tua casa nenhuma culpa se ache em ti. Mesmo que alguém te persiga para tirar-te a vida de meu Senhor estará firmemente segura, como a dos que são protegidos pelo Senhor teu Deus. Mas a vida de teus inimigos será tirada para longe, como por uma tiradeira. Quando o Senhor tiver feito a meu Senhor todo o bem que prometeu, e te tiver nomeado líder sobre Israel, meu Senhor não terá no coração o peso de ter derramado sangue desnecessariamente, nem de ter feito justiça com as próprias mãos. E quando o Senhor tiver abençoado a ti, lembra-te de tua serva. Mais uma vez a sabedoria foi usada para fazer o opositor pensar. Ela não fez um questionamento, mas ela usou as palavras certas para fazer Davi olhar para si próprio, olhar para as suas intenções, e concluiu pedindo que se lembrasse dela. Davi disse a Abigail: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que hoje a enviou ao meu encontro. Seja você abençoada pelo seu bom senso e por evitar que eu hoje derrame sangue e me vingue com as minhas próprias mãos. De outro modo, juro pelo nome do Senhor, Deus de Israel, que evitou que eu lhe fizesse mal, se você não tivesse vindo depressa encontrar-me, nem um só do sexo masculino pertencente a Nabal teria sido deixado vivo ao romper do dia. Então Davi aceitou o que ela havia lhe trazido e disse: Vá para sua casa em paz. Ouvi o que você disse e atenderei. Quando Abigail retornou a Nabal, ele estava dando um banquete em casa. Ele estava alegre e bastante bêbado, e ela nada lhe falou até o amanhecer. De manhã, quando Nabal estava sóbrio, sua mulher lhe contou todas essas coisas. Ele sofreu um ataque e ficou paralisado como uma pedra. Davi reconheceu o bom senso de Abigail e mostrou que ele concordava totalmente com o que ela tinha falado. E ainda lembrou da importância de, na hora de uma emergência, se chegar na hora certa, não perder um só minuto. Ele fez questão de dizer que ele ouviu o que ela falou e que atenderia o seu pedido. Ela não foi sábia só com Davi, ela foi sábia com Nabal mais uma vez. Não falou com ele quando ele estava bêbado, aguardou ele ficar sóbrio para só então falar. Ele sofreu um ataque porque o Senhor pesou a mão sobre ele. Quanta sabedoria dessas duas mulheres. Imagine se nós mulheres agíssemos assim com frequência. Como o mundo seria diferente. Quantos conflitos pequenos e grandes poderiam e podem ser evitados. Quantos lutos, quantos choros poderiam e podem ser evitados se tão somente nós mulheres buscarmos a sabedoria. Se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. E adivinha o que eu vou pedir na minha oração? Claro, sabedoria. Que o Senhor nos dê sabedoria para parar os conflitos que surjam na nossa frente, sejam eles quais forem, e nos dê coragem para agir. Que o Senhor nos dê senso de urgência, que nos dê sabedoria para usar as palavras certas, sem insultos, sem provocações, sem imposições, mas com sabedoria. Que possamos vencer o nosso orgulho e nos humilhar, porque quando nos humilhamos a nós mesmos, Deus nos exalta.
Um cheiro para todos vocês. Se não for inscrito no canal, se inscreva. Se gostou do conteúdo, dê um joinha, comente e compartilhe. E até o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir.